Jesus. É bom estarmos aqui, não é? Depois de alguns dias ausente, da saudade da casa do Pai, né? E muita saudade. Porém, durante essa semana, nós recebemos alimentos especiais, né? Alimentos de águias. Portanto, foram alimentos especiais. Creio que todos nós regozijamos e louvamos a Deus agradecidos, né, pelo que Ele tem feito por nós. E nesta noite nós vamos fazer um diagnóstico em nossa vida cristã, para vermos se estamos certos com Deus, se estamos preparados para o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo no dia de sua vinda, pois sabemos que Ele não tardará. E para isso vamos tomar uma escritura na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura bastante extensa. Quem sabe somente em ler essa escritura nós já vamos orar e vamos embora, né? Vamos dar bastante atenção, porque Ele está falando conosco. Falando comigo, falando com você, falando com cada um de nós. Aos Filipenses, capítulo 2. Todos encontraram? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém. A Bíblia diz, falando da igreja primitiva, logo depois do dia de Pentecostes, que era um o coração e a alma dos que criam. Eles estavam unanimemente, não é? Crendo, confiando em Deus. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Que não veio a este mundo, esta terra, para ser servido, mas veio para servir. Por isso o profeta diz que vida eterna é viver para os outros. Falando, é de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, se há um só Senhor, esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Que assim seja. Bondoso Pai, damos graças ao Senhor por sua palavra, que acabamos de lê-la. Como disse teu servo profeta, que a sua noiva se aprontou, porque ela tem o material aqui na terra agora. E esse material é a palavra do Senhor. Agora, bom Pai, não é somente lê-la, não é somente decorá-la, mas é colocá-la em prática na nossa vida. E para isso, Senhor, Tu sabes o quanto necessitamos de Ti. Precisamos do Senhor. E para isto nós estamos aqui na Tua casa, em Tua presença. Que o Senhor venha, ó Deus, suprir todas as nossas necessidades. Pois nós o pedimos e desde já somos agradecidos por esta grande oportunidade. No nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe nossos irmãos que nos ouvirão através da internet. Podeis assentar-vos. Agora, amados, nós temos aprendido que aqueles a quem mais é dado, mais será exigido. E Deus tem dado bastante, tem dado muito para nós, de maneira que Ele poderá requerer mais de mim e de você, de que qualquer um outro crente dessas denominações, porque Ele tem sido gracioso para conosco. Agora, nós sabemos que não é as grandes coisas que fazemos, porém, às vezes são as mínimas, as pequeninas, que nós as omitimos, deixamos de fazer. E essas coisas é o que pode nos impedir, estorvar. Olha,
Na mensagem Perfeição, o irmão Brana nos diz aqui no parágrafo 112: irmão, não importa, falando conosco, com a igreja, não importa, você pode continuar usando vestes longas, vocês homens, pode ser que não usem camisas de mangas curtas e estas coisas. Ou seja, o que for que vocês desejem. Mas se você ainda tem malícia, inveja, contenda, você pode ter corrido, dançado, falado em línguas, gritado, pregado o evangelho e tudo mais. Porque estas são coisas, as coisas legais, coisas que acompanham a nossa salvação. Não somos salvos por obras, somos salvos por graça, por meio da fé. Mas as obras acompanham a salvação. Então, o irmão Brana diz no parágrafo 40, ou melhor, vamos ler aqui o 113 primeiro. Então você ouviu bem, não é? Ele diz: irmão, não importa, você pode continuar usando vestimentas ou vestes longas, falando a respeito das mulheres. Ele já havia falado aqui no parágrafo 110, né? Sobre o legalista. E os homens pode ser que não usem camisas de mangas curtas e estas coisas, ou seja o que for que você deseje. Mas, se você ainda tem malícia, inveja, contenda, você pode ter corrido no corredor da igreja, dançado no espírito, falado em línguas, gritado, pregado o evangelho, qualquer coisa. Mas você ainda está perdido, disse ele no 113. Mas você ainda está perdido. Até que aquele sangue te limpe e coloque o amor divino do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Amém. Uma mudança, uma transformação de vida, um novo nascimento. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém. Oh, que coisa! O sangue te limpa e coloca o amor divino do Senhor Jesus Cristo no seu coração e deixa as pegadas da vida de Cristo após si. Amém. Então, no 114, ele disse: e estamos descansando hoje como legalistas sobre alguma coisa legal que fazemos, sobre alguma coisinha legal que nós podemos fazer. Então ele dá-nos um exemplo dizendo: quando eu era um pecador, eu era um leopardo. Por mais que eu tentasse parar com isso, parar com aquilo, eu apenas deixava minhas manchas mais brilhantes. E eu era um hipócrita com isso. Fingido, não é? Faz de conta. Eu era um hipócrita com isso, e você também era. Mas no dia em que você chega ao Calvário, para a purificação, onde o verdadeiro Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, deu a sua vida, derramou o seu sangue para remir os seus pecados, e aquela vida que estava no sangue volta para estar então em você, volta para estar sobre o adorador. Então ele será, daquele dia ou daquela hora em diante, um verdadeiro cristão de Cristo. Amém. Nós vamos um pouquinho mais adiante. Nós sabemos que
existe um diabo, assim como existe Deus. Sendo que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E ele, o diabo, é poderoso também, só que ele não é o Todo-Poderoso. Mas ele tem o poder de Deus pervertido, né? Muito bem. Então, na mensagem Vida, o profeta diz assim que a própria vida teve um aspecto pervertido, porque a palavra vida teve um aspecto pervertido nela, porque muitas pessoas pensam e dizem que fumar, beber, jogar e sair e aprontar, nadar de braçada, como diz o pastor Albertino, eles falam: opa, isso é que é vida, hein? Um carrão, um bolso cheio de dinheiro, não é? E uma mulher hoje, uma outra amanhã, eles pensam que estão vivendo. Então o irmão Branham diz: quão enganados eles estão. Isso não é vida, isso é morte. Mas ele diz para nós que o diabo tem uma outra maneira para enganar as pessoas. E sabendo que esse diabo existe, e sabendo que ele é um espírito, e que ele está bem pertinho de cada um de nós, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para ele nos tragar. Então nós devemos estar sempre orando e vigiando para que o anjo de Deus permaneça ao nosso derredor, para nos guardar, para nos proteger. Então, no 110 da mensagem Vida, o profeta disse: o diabo tem outra maneira para perverter além disso que nós falamos, dizendo: eu digo que não bebo, irmão Branham, eu não fumo, eu não jogo, eu não trairia meu esposo ou a minha esposa, quer dizer, eu sou fiel, não é? Eu farei, eu vivo uma vida boa, mas o diabo perverteu isto. Ele te faz pensar para satisfazer sua consciência culpada, que você indo e se unindo a uma igreja, você estará bem. Eu pertenço a tal e tal igreja, e todos os domingos eu vou à igreja, e levo meus dízimos, levo a minha contribuição, e então veja, o diabo, para satisfazer a consciência cauterizada das pessoas, faz as pessoas pensar que fazendo isso, isso é tudo, que não precisa mais nada. Vou repetir. Faz as pessoas dizer: eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não trairia meu esposo ou a minha esposa, eu vivo uma vida boa. Qualquer uma pessoa que nem sequer profere ser uma cristã pode viver uma vida assim, com certeza. Muito bem. Então o profeta continua nos dizendo: mas o diabo perverteu isto. Ele te faz pensar para satisfazer sua consciência culpada, que você indo e se unindo a uma igreja, você estará bem. Isso é errado. Isto é perversão. Você não pode obter satisfação só em unir a uma igreja. Você terá apenas um relacionamento mensal e intelectual. Meu Deus, nós lemos aqui nesta mensagem o irmão Branham fazendo uma inferência, dizendo: irmão Branham, eu não me sinto satisfeito. Eu vivo uma vida infeliz, nada não está bom para mim. Então o irmão Branham diz: olha, é lógico, com muita razão, porque Deus está te chamando para uma coisa melhor, mas você toma
digamos assim, o que o diabo está oferecendo, e sai com esse desejo. Por isso, no outro dia, você está com a cabeça doída, não é? Tomou muita cerveja, bebeu muita bebida alcoólica, ou fumou muito, ou fez isso, ou fez aquilo, para esconder a sua mágoa, para cauterizar a consciência. Então o profeta diz: mas você nunca estará satisfeito até que você o conheça como perdão para os seus pecados, onde a questão do pecado é resolvida, e você terá aquele amável, calmo, pacífico e eterno companheirismo com Deus para sempre. Amém. O pecado é terrível. O pecado levou Deus se encarnar e ir até o Calvário e morrer pregado naquela cruz para poder nos livrar da condenação do inferno. O pecado é terrível. E aonde há pecado, o diabo pode se aninhar ali, porque ele tem o direito de fazer isto. Nós vamos chegar daqui a pouquinho ali na mensagem do profeta. Então, deixa eu terminar de ler esse parágrafo. Então, ele continua nos dizendo: mas você nunca estará satisfeito até que você o conheça como perdão para os seus pecados, onde a questão do pecado é resolvida, e você terá então aquele amável, calmo, pacífico e eterno companheirismo com ele para sempre. Quando a paz de Deus, que vai além de todo o entendimento, santificar sua alma e te fizer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Unir a uma igreja não fará isso. Não, Senhor. Isso está apenas pervertendo a causa verdadeira. E se o diabo não puder te levar para aquelas coisas, ele te levará para estas coisas. Ele é terrível. Ele é um estrategista. Ele é um bom adversário. Então, se ele não pode levar as pessoas para um lado, então ele leva as pessoas para esse outro lado. Faz as pessoas unir a uma igreja e tal, porém, simplesmente para cauterizar suas consciências. Se o diabo não puder te levar para estas coisas, ele te levará para estas outras. Mas não se estabeleça em nada a não ser na antiquada experiência do novo nascimento, nascer de novo no Espírito do Deus eterno, quando a sua alma e Deus se unirem e vocês se tornarem um. Amém. Ora, amados, a nossa alma, ela tem sede de Deus, porque ela veio de Deus e ela deseja voltar para Deus. Então, por isso, ela tem sede de Deus. Há um clamor. E às vezes as pessoas que não têm discernimento, pessoas que não têm o temor de Deus, então eles vão saciar esta santa e bendita sede que a alma deles tem por Deus com as coisinhas do mundo. Agora, eu sempre estou dizendo que a tendência do homem, a tendência do ser humano, a nossa tendência é simplesmente se acostumar com as coisas. E quando se acostuma, se acomoda, cruza os braços. Isso não faz mal, isso não tem importância, e etc, e etc. Eu fico pensando, como nos faz falta o profeta de Deus entre nós. Como nos faz falta
se o William Marion Branham estivesse vivo aqui entre nós, para revelar os segredos, para revelar para nós os nossos pontos fracos, as nossas falhas. Porém, ele não está, mas o Espírito de Deus que trabalhou através dele está presente. Mas nós não podemos vê-lo. Às vezes até pensamos que ele está tão longe que não pode ouvir as nossas palavras malditas, que não pode ver o que nós estamos fazendo, quando a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem nós havemos de tratar um dia. Então, amados, que Deus nos ajude a estarmos sempre atentos e sermos prudentes, porque o diabo está ali. O nosso adversário, o inimigo de Deus, está atento. Ele está simplesmente esperando uma oportunidade. Eu quero ler algo aqui na mensagem Fé Perfeita. Ouçamos isto. No parágrafo 69, ele diz, na parte B, agora eu tenho observado, irmão Branham dizendo, eu tenho observado, quanto às campanhas do irmão Oral Roberts, tenho visto isso em nossas filas de oração. E vocês também têm ouvido ao Espírito Santo dizer que tal pessoa tem orado antes. E foi um homem alto, com o cabelo negro e faces largas. Esse é Oral Roberts. E isso foi em tal cidade, e isto e aquilo sucedeu. Então, nas campanhas de William Branham, as pessoas vinham para receber a oração, e Deus, o Espírito Santo, através do profeta, dizia para aquela pessoa, uma pessoa com tal e tal característica tem orado por você, em tal cidade, em tal lugar, e aquela pessoa diz, sim, isto é correto. Um certo homem orou por você, porém aqui está o seu problema. Porém aqui está o seu problema. Vá e acerte isso. Vá e confesse esse pecado ao seu marido ou à sua esposa. Vá e faça isto. Porque de nada servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração há condenação, e Deus não pode estar, melhor dizendo, e Deus não entrará em tal coração, porque está condenado. Deus não mora em tal, tem que corrigir isso. E logo quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Se tudo está bem, tem que se ter fé e crer. Não temas. Então, eu disse, que falta nos faz o profeta de Deus aqui conosco. Porque ele apontaria nossas falhas, nossos erros, e nós apressadamente correríamos, corrigir aquilo, aceitar aquilo. Mas, que Deus nos ajude. Agora, amados, irmão Branham diz assim, que enquanto aquele pecado não for confessado, aquela coisa não for acertada, olha, isso não importa quantos Oral Roberts ore por você, quanto de óleo possam derramar sobre você te ungindo, a coisa permanece ali, o diabo ficará ali, porque ele tem direito para isso. Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, se somos filhos de Deus, ora, você sabe, nós sabemos. Nós não podemos tornar-nos hipócritas,
Nós sabemos, porque o nosso coração dói. Por isso, então, vem a tristeza, por isso vem o desânimo, por isso vem a incredulidade. Agora, é claro que em todas as regras há exceção. Há coisas que não tem jeito de serem endireitadas, então deixe essa coisa debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Amém. Mas temos que reconhecer, temos que saber. Agora, já vamos concluir para nós orarmos. Meu Deus, ajuda-nos. Você poderá notar como nossos cultos de oração estão completamente debilitados. Você pode notar, não tem como ignorar, não é? O profeta dizendo que nossos cultos de oração estão completamente debilitados. É só 1 minuto de oração e pulamos na cama. É verdade, irmão Brana. Encontramos que isto acontece 1 ou 2 vezes por dia, quando todos nós somos culpados. Todos nós estamos encerrados debaixo de uma mesma condição. Todos nós somos culpados, ele está dizendo. A moral da nação tem decaído. Temos pregadores como Billy Graham e Oral Robbins por toda a nação. Porém, nada há de servir enquanto a América não estiver completamente sedenta de ver ao Deus vivo. Enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo, estaremos apenas batendo com nossas cabeças, como diria, tontamente. Misericórdia. Nós notamos, vemos as coisas que estão erradas, e nós sabemos que nós somos atalaias de Deus aqui na terra. Nós somos, podemos dizer assim, o para-raio, viu? Aqui na terra. Você, como uma filha de Deus, você como um filho de Deus, olha, Deus não vai, digamos assim, castigar, destruir o justo pelos injustos. Então, amados, nós somos os atalaias de Deus aqui na terra. E se não pudermos fazer alguma outra coisa, pelo menos orar, suplicar a Deus, não é? Pelas almas, pelas pessoas, porque elas têm uma alma. Mas a verdade é que não estamos dando conta de orar nem por nós. Como é que vamos orar pelos outros? Cadê o amor? É cada um para si e Deus por todos. Se vira. Aquele irmãozinho lá em Goiânia disse, se vira. Podemos andar com o nosso peito erguido, com nossos colarinhos em volta do pescoço, e andando pelas ruas, e desejar ser chamado de doutor ou reverendo. Podemos ser religiosos tanto quanto podemos ser, veja bem, religiosos tanto quanto podemos ser, a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para as nossas vidas. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo, em chama por Deus, enquanto algo lá no profundo não estiver desejando por Ele, tal como disse o salmista, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
e a sua também tem. Agora, amados, como vamos fazer? É entrarmos na presença de Deus. Só Ele pode fazer. Só Ele pode tirar de nós esse velho homem, essa velha natureza, esse velho temperamento. Só Ele pode mudar nossas mentes, mudar os nossos pensamentos. E Ele começou em nós essa boa obra e tem prometido aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a Escritura que lemos, Paulo está dizendo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Lembrando que a salvação é individual. Para nós, gentios, não é uma salvação coletiva. Então, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos orar